Ministro do Mar, Abrão Vicente, a derrogação da União Europeia, já o tinha dito, lança desafios a Cabo Verde, sobretudo agora. Os produtos, o pescado abrangido é em menor quantidade. Que políticas traça o Governo para, como se diz modernamente, empoderar os armadores de pesca nacionais? Antes de mais fazer esse enquadramento, de facto, a última derrogação foi dada no pressuposto que seria o último. Contudo, devido à situação da Covid e devido ao facto de nós também não conseguirmos ter, enquanto país, uma frota mais moderna, voltamos a pedir uma derrogação, foi-nos dada, só que por alguma surpresa, apesar de ser o período de 2 anos que nós pedimos, incluindo este ano, recebemos a notícia de que, de facto, as quantidades das espécies são fixas, mas diminuíram. Pedimos atum 5.000 toneladas e foram-nos dadas apenas 3.000 toneladas. A cavala baixamos também de 3.000 toneladas para 2.700 toneladas e a melva pedimos 1.000 toneladas e deram-nos apenas 600 toneladas. Basicamente isto coloca-nos questões de sustentabilidade do setor das pescas e da indústria transformadora. Basicamente as duas maiores empresas em São Vicente, dado que a outra empresa em São Nicolau tem tido uma outra capacidade e tem uma produção mais limitada, digamos assim, apesar de já consolidada, coloca-nos a questão de como garantir a quantidade necessária para estas indústrias. Contudo, a derrogação e daquilo que nós conseguimos apurar, a União Europeia argumenta que nós não temos estado a utilizar toda a quantidade que nos tem dado nos anos anteriores. Mas basicamente eu creio que também este é um desafio que se nos lança para de facto concretizarmos o empoderamento, como muito bem disse, do setor da pesca, mas a consolidação. O que nós temos estado a notar é que, apesar de termos lançado uma linha de crédito num valor máximo de 300 mil contos para os armadores nacionais, a banca não respondeu de acordo com as nossas expectativas, ou seja, aprovou muitos poucos projetos dentro daquilo que era a nossa expectativa. Poucos navios, cerca de 18 projetos foram aprovados apenas. Portanto, nós consideramos isso ainda que há uma descrença por parte da banca do setor das pescas. Mas o mais importante é que o desafio também lançou aqui luzes sobre novas perspectivas de apoiarmos o setor nacional e é por isso que a cooperativa APES e a cooperativa de armadores de pesca propuseram ao governo de Cabo Verde a intervenção no valor de 37 mil contos cabo-verdianos em 3 embarcações para melhorar o sistema de refrigeração, o sistema de congelamento, produção de gelo em alto mar, para tirarmos melhor proveito da nossa banca mais produtiva, que é a banca de Nova Holanda. No entanto, na apresentação da proposta, nós chegamos à conclusão que tínhamos que ter critérios claros para intervir em qualquer embarcação, ou seja, a PES levou o projeto de 3 embarcações tipo, de 16, 18 e 22 metros. Nós percebemos que o melhor seria termos, para já, um estudo consolidado com critérios claros, com as características das embarcações, para podermos contratualizar esses serviços para mais de que 3 embarcações. Ou seja, só 3 embarcações não resolveriam o problema do déficit de pesca em Cabo Verde. Basicamente o que temos agora, neste momento, são navios semi-industriais que não conseguem passar mais de 2 semanas, 1 semana, 2 semanas em alto mar para produzir a quantidade necessária. Portanto, a iniciativa da PES é muito bem-vinda. O que eu propus é que, de facto, se construísse um documento estratégico onde nós possamos, de facto, importar e contratualizar um número de serviço num período de 5 anos em que em cada ano podíamos transformar pelo menos de 5 a 10 embarcações semi-industriais em melhores condições para fazer esse tipo de pesca. No entanto, temos um outro problema montante que tem a ver com o limite de absorção de pescado por parte tanto da Frescomar como da Tulo. Tem um limite entre 40 a 50 toneladas dia e muitas vezes há barcos em fila para fazer o depósito desse pescado. Portanto, temos aqui um problema logístico em Cabo Verde que, com o desaparecimento da antiga unidade de congelamento em São Vicente, com o incêndio que provocou esse desaparecimento, nós ficamos realmente com o vazio e agora nós temos de facto que investir a partir do capital próprio, a partir da banca e a partir do capital dos próprios armadores para reconstituirmos o setor da armação em Cabo Verde. Se eu entendo bem e para evitar dúvidas, os navios existem, estão em Cabo Verde? Sim, existem armadores com esse tipo. Agora, o que eu deixei claro é que nós não poderíamos avançar por um sistema de financiamento apenas com os navios que provavelmente nos iriam ser propostos pela PES, ou seja, para além da Associação de Pesca, existem vários armadores que poderão ter interessado. Portanto, o que nós propusemos é que tenhamos um documento básico com critérios claros de elegibilidade e que fosse lançado um edital público onde o acesso a este financiamento seria de uma forma mais transparente e transversal. Portanto, seria sempre individual?
seria sempre por armador empresa. Basicamente, cada armador tem os barcos sob o chapéu de empresas. E aquela ideia de novos navios para a pesca industrial? Não, nós vamos ter muito em breve novidades nesse setor. Nós autorizamos pelo menos a importação de 2 novos navios de pesca, um deles industrial de bastante bom porte, na Islândia. Recebemos a Embaixada de Berlim, emitiu a licença provisória de registro com bandeira nacional a esse navio e nós esperamos apenas a confirmação da partida da Islândia desse navio para aqui, para anunciarmos uma nova empresa cabo-verdiana, de capital cabo-verdiano e estrangeiro, mas a nossa preocupação aqui é também não só promover a importação de barcos com capital estrangeiro, mas promover os armadores nacionais. Eu estou completamente alinhado com a PES e com a Cooperativa Nacional de Armadores de Pesca, porque nós não podemos simplesmente importar navios independentemente do capital. É importante que não se promova o desaparecimento da armação nacional. Eu compreendo que haja muitas dificuldades financeiras para trazerem e para capitalizarem as suas empresas e, nesse sentido, eu acredito que o próprio governo terá que encontrar mecanismos de o financiar. A proposta que eu fiz aos armadores é que parte da verba que nos será transferida anualmente pelo novo acordo de pesca que, em princípio, assinaremos agora final de junho com Bruxelas, seja exatamente parte do fundo que nós iremos utilizar para financiar essas empresas nacionais para a transformação desses navios, para terem maior capacidade de estar em alto mar e pescarem mais para a indústria nacional. Essa empresa nova? Essa é uma nova empresa com capital, uma empresa de capital africana. Sim. Provavelmente encontrarão sócios em Cabo Verde, não só uma empresa que está interessada não só no setor das pescas, mas também no setor dos transportes marítimos cabo-verdianos, sendo que está concessionada, mas não existe monopólio. Há uma pedra na engrenagem, a areia na engrenagem. Os armadores de pesca queixam-se da Frescomar. Parece que há uma outra empresa espanhola que está numa espécie... Sim, absolutamente. Confirmo. A Enapor fez uma fiscalização ao modo como o complexo de pesca da Cova Inglesa está a ser gerida e a Enapor, repara, é preciso que as pessoas compreendam que quem gera o quê dentro do setor marítimo. A Enapor é a autoridade portuária e é a concessionária, é a empresa que é responsável pela concessão do complexo de pesca. Portanto, a Enapor fez um relatório, pediria ao Júlio que, em contacto com o Conselho de Administração, também pedisse que facultassem esse documento e o próprio PCA pode dar uma entrevista específica sobre este assunto. Há o quê? Há alguma transgressão? Há uma irregularidade de uso e de aluguer do espaço e a Enapor vai tomar as medidas que convierem neste momento, porque não está, o modo como está a ser utilizado não está no contrato inicial. Os armadores devem ter acesso privilegiado ao espaço do complexo de pesca. Ao Ministério recebemos a carta-queixa, nós encaminhamos a autoridade e a Enapor deverá se pronunciar publicamente sobre o conteúdo do relatório. Falou há pouco no armazém de frio que desapareceu por incêndio. Os planos quais são? Fazer um outro? O complexo de Cova Inglesa, em parte, era responsável para suprir essa necessidade, mas claramente não o está a fazer. Eu creio que há, de certa forma, um erro estratégico ao pensarmos apenas em São Vicente como centro de toda a indústria pesqueira. Repara, Cabo Verde já teve San Nicolau pelo menos mais uma indústria, já teve aqui na Ilha de Santiago, já teve na Boa Vista. Eu já no próprio plano, a Estratégia Nacional para o Mar, a diversificação da produção e a da transformação do pescado a nível nacional deve ser uma responsabilidade. Os dados não mentem. A grande parte dos armadores nacionais tem sede aqui na Ilha de Santiago e a sul do país. E é por isso que nós propusemos ao Banco Mundial, no âmbito dos pacotes dos projetos que vão ser financiados, a construção do estaleiro naval e porto de pesca em São Martinho, aqui em Santiago. O projeto ainda não avançou porque foi definido pela Direção Nacional do Plano. Seria um projeto que não seria financiado a 100% pelo Banco Mundial, mas através de uma parceria pública e privada. Algo que o Ministério do Mar não concordou, mas pronto, nós vimos incluído neste projeto algumas outras obras e inclusive as garras marítimas. Também não podemos ter tudo de uma vez, mas nós acreditamos que é estratégico que haja outra central de congelamento frio aqui a sul do país, quanto mais não seja para também os pescadores, os armadores nacionais com residência e com o porto aqui no Porto da Praia, possam armazenar o seu pescado e posteriormente fornecer à indústria pesqueira de transformação pesqueira com sede em São Vicente. Portanto, eu creio que é muito limitado pensarmos que o facto das indústrias estarem com sede em São Vicente, toda a cadeia logística deve ter sede em São Vicente. É preciso criar aqui uma sistemática em que todos cooperam
para fornecer às duas maiores indústrias o material que precisam. Da mesma forma, tão importante como criar um centro logístico aqui na Ilha de Santiago, é super importante que a Frescomar, que tem também neste momento a concessão do central logístico de frio na Ilha do Sal, o ponha a funcionar a 100%. Porque a Banca de Nova Holanda é fundamental para o funcionamento do setor da transformação pesqueira. E para isso é fundamental que também as obras de modernização e alargamento do cais de Palmeira, também financiado pela cooperação internacional, avance para que tenhamos um cais exclusivo para o tratamento de pesca e para o desembarque de pescado na Ilha do Sal. Portanto, há aqui várias peças que precisam de financiamento e que precisam de serem acelerados. O setor da pesca é muito complexo, não temos neste momento toda a verba disponível para fazer essas obras. Basta pensarmos que qualquer obra portuária tem custos que ultrapassam aquilo que são obras feitas em terra. E é por isso que alavancar o financiamento tem sido difícil. Conseguimos agora as verbas para o alargamento do cais de São Vicente, de Porto Grande e Porto Novo, mas o da Palmeira está incluído num outro pacote, mas é fundamental compreendermos que o financiamento de estruturas portuárias marítimas levam algum tempo devido aos estudos de viabilidade, aos estudos batométricos, a todos os estudos técnicos que são necessários para fazer qualquer obra a nível portuário. Eu queria aproveitar a ocasião para esclarecer um ponto. O movimento Socorros está a contestar uma decisão do Ministério do Mar de restauração de escadas de acesso na Baía das Gatas e na Praia da Lajinha. O que é que se passa? O montante ultrapassa a contratação direta? Repara, Júlio, assim, no âmbito do uso da liberdade de expressão, qualquer pessoa pode opinar. É como se engenheiros começarem agora a dar consultas de veterinário. Seria o caos. Nenhum animal seria curado quando um engenheiro começa a dar consultas de veterinário. O que se passa agora, o senhor que agora está à frente outra vez da Socorros, que é um veterinário, é por isso que eu usei esta imagem, está a dar opiniões sobre uma obra marítima. Eles acham que são uma escada convencional. Não, as obras marítimas são caras porque têm uma engenharia e têm uma lógica de concessão para a segurança da própria infraestrutura que é diferente. Eles falam de escadas, mas aquelas infraestruturas foram produzidas em estaleiro, depois localizadas. Não foram colocar pedras e colocar massas. Foi preciso a intervenção de uma retroescavadora na Lajinha, a escada, chamemos assim, de Baía das Gatas. Foi necessário um barco para transportar a estrutura do cais do Porto Grande, fazer toda a volta à ilha e chegar para a sua localização, para a sua colocação na Baía das Gatas. É uma outra logística de construção que não são escadas. E o facto de nós, ainda bem que no Ministério do Mar e nem qualquer dos ministérios dirigidos por mim, nós raramente fazemos obras do género com a deslocação direta sem pelo menos ter um concurso restrito. E do concurso restrito, as 3 propostas que nós temos são mais ou menos do mesmo valor. A empresa que ganhou foi a única que estava disposta a fazer as 2 obras, Lajinha e Baía das Gatas. E é por isso que levou as 2 obras, por uma questão de gestão de custos e de logística. Mas, basicamente, a opinião do Socorros de que a obra está sobrefaturada é como um médico dar opinião sobre uma obra de engenharia ou um engenheiro dar opinião sobre uma operação médica. São coisas tão especializadas que, às vezes, a simplicidade da obra confunde as pessoas que opinam. As pessoas num país livre, democrático como este, podem dar as opiniões que quiserem. Lamentavelmente, eu vou ver que muita gente vai perder a face nesta pseudo-polémica porque simplesmente ignoram a complexidade e a expertise por detrás de se fazer um restauro daquelas 2 infraestruturas. Uma delas construídas de raiz. Basicamente, Júlio, nós decidimos fazer isso. As obras, primeiro, a Baía das Gatas, por pedido de moradores que usam, de moradores e de habitantes da Baía, mas também de gente de São Vicente, turistas que vão àquele local e viram que aquela obra estava muito degradada. Estava degradada por quê? Porque nem a Câmara Municipal, nem o Governo, ao longo de muitos tempos, fizeram aquele restauro exatamente pelo custo das obras. Nós resolvemos, através das taxas que nós cobramos pelo uso da orla marítima, nomeadamente as taxas cobradas aos hotéis, tirar 3.000 contos, que é uma receita nacional, não é uma receita de São Vicente, e nós investimos esses 3.000 contos em São Vicente. E eu fico realmente abismado de ver gente que normalmente está a colocar posts e a defender São Vicente, faz-se uma obra por São Vicente.
que custa, através do erário público, através de uma verba que é cobrada pelo uso da orla marítima, e simplesmente porque pensam na sua percepção, no seu conhecimento, que não é especializado, que a obra está sobrefaturada, e eu creio que o facto de terem chamado a ARAP é uma grande oportunidade para que as pessoas compreendam que a liberdade de expressão não dá expertise às pessoas. As pessoas podem dar opiniões, mas essas opiniões não se transformam em ciência ou em conhecimento. E eu fiquei de veras feliz hoje ao ver o pedido da Socorros. Eu instruí a gestora do fundo para que se deslocasse de São Vicente à Praia para entregar o dossiê que conforma este processo e, claramente, também dar indicação à empresa que fez a obra para explicar de uma forma detalhada o porquê do custo daquela obra, porque, de facto, eu creio que em tempos de redes sociais muitas vezes as pessoas confundem o facto de poderem opinar abertamente sobre as coisas e muitas vezes entramos num jogo de humor, de sarcasmo, que os ilude que tem razão apenas porque tem mais pessoas que apoiam esta percepção. Para mim é uma confusão que será desmascarada com o relatório final, porque os engenheiros assim conceberam a obra e as obras de engenharia marítima têm os custos